Gente, boa noite a todo mundo que está aí. Muito Boa obrigado pela noite. presença. Muito obrigado pela audiência. Desculpa não ter feito no YouTube porque realmente foi difícil. Eu tô aqui com um cara que manja muito, que é o Adriano. Ele é psicoterapeuta, ele é sociólogo, ele é acupunturista, ele é palestrante. Só que o mais legal que ele faz não é toda esse monte de coisa que ele faz. Ele é um cara que faz. Eu conversei com ele bastante. Ele é um cara que tem um problema, ele vai lá e resolve. Como? Não sabe, ele vai lá e resolve. Né? Não necessariamente coisas da medicina chinesa, mas coisas de acupuntura ele vai lá e faz, né? Então isso que eu acho legal. Faz e, a minha opinião, a gente tem que ser assim porque não tem outra opção. O mundo hoje nos obriga a ser multipessoas, tem que fazer um monte de coisa e não ser somente um fisioterapeuta, um acupunturista, ou um psicólogo, um psicoterapeuta. A gente tem que fazer mais coisas. Tem que estar no Instagram para divulgar o seu trabalho e depois fazer o trabalho. Não tem mais como. Você tem que atender o paciente, a pessoa que está com dúvida. Então você é uma secretária, que antigamente tinha uma secretária, você é o marketing e você é o terapeuta. E ele é tudo isso. E E outra você coisa, também, né, eu Thiago? também, cara, vixe, não tem jeito não. A minha Você é empresa. suspeito para falar, Não, né? mas eu gosto disso porque não tem jeito, cara. A minha empresa sou eu e minha sócia só. E o pessoal que executa o serviço, não tem muito mais gente. Não dá pra você contratar alguém, pagar e depois querer que ela trabalhe. Não, não tem. O mundo tá muito espremido, né? Não tem mais tanta folga financeira pra você contratar alguém que não vai te gerar lucro diretamente. E outra coisa, rapidinho. E outra coisa Pode falar. importante, que assim, o meu público e o público do Adriano, acho que o seu também deve ser, são pessoas inteligentes, são pessoas capazes. E eu falei com o Adriano para ele poder puxar a régua para cima, cara. Sim, aqui o conteúdo vai ser interessante. Talvez você não entenda tudo, você pode perguntar, mas eu falei para ele, cara, manda bronca, puxa a régua para cima, vamos elevar o nível das pessoas, então pode falar coisa difícil, que o meu público entende. Se ele entender, eles me perguntam depois. Se eu não souber, eu pergunto para você. Vamos elevar o nível dessa aula aqui. Tranquilo? Com Pode ser? certeza. Feito. O que mais quer falar? Então, agora sim, o tema é basicamente microsistemas. E eu vou deixar para o Adriano falar. Ele vai. Puta, ficou legal demais. Vai. Fala aí, Adriano. Qualquer Eu dúvida, vou eu tô fazer de volta uma. aqui. Eu vou compartilhar a tela, ô Isso. Thiago, Sim. né? Porque aí eu vou falando, eu vou mostrando alguns mapas, eu vou falando um pouquinho sobre, né? Para ilustrar a aula, né? Acho que fica mais rico. Tá todo mundo vendo a tela compartilhada? Eu tô. Tá? Tô. Legal, pessoal. Vai ficar gravado sim, Marcão. Tiago, eu Sim. ia pedir por gentileza para você Uhum. ir olhando o chat, assim, depois se tiver Sim. pergunta eu respondo no final, porque eu costumo Tá. desenvolver uma linha de raciocínio e vou aprofundando, e aí quem tiver dúvida, alguma coisa, eu vou responder no final. Essa aula, pessoal, é com base na minha experiência de mais de 10 anos com acupuntura, com microsistemas de acupuntura. Eu vou primeiramente falar um pouco da minha história, né? Eu sou psicoterapeuta, eu sou sociólogo, sou acupunturista, né? Também sou formado em marketing, né? Por isso que eu gosto muito de produzir material, conteúdo, né? A gente acaba sendo comunicativo por natureza. E eu entrei nessa história de microsistemas de acupuntura, né? Eu já trabalhava com terapias orientais, com quiropraxia, fitoterapia, etc. Uma vez eu escutei uma frase de um mestre de acupuntura que ressoou no meu interior e ficou durante muito tempo dentro de mim, porque eu me identifiquei com algumas coisas que aconteciam no meu atendimento clínico. Uma vez ele disse assim: nem toda técnica é absoluta. E isso ficou muito tempo ecoando dentro de mim. Eu fui compreender isso quando eu fazia tratamentos com determinadas síndromes, né, que eram comuns a vários pacientes. Então, os diagnósticos da língua batiam, o diagnóstico do pulso batiam, seja para tratamento de algias ou para vários tipos de tratamento. Então, eu percebia que certos grupos de pacientes, dentro da, por exemplo, utilizando a acupuntura sistêmica, né, você obtinha um resultado fazendo o diagnóstico correto e diferenciando síndromes, etc., para outros tipos de pacientes que tinham diagnósticos muito parecidos de pulso e língua, você utilizava os protocolos com base e às vezes você não obtinha a eficácia que você tinha com aqueles pacientes.
Isso começou a me intrigar, né? Embora utilizando vários tipos de técnicas, né? Embora utilizando vários tipos de protocolos, né? Com base no diagnóstico da medicina tradicional chinesa, ou utilizando até diagnóstico da medicina japonesa, eu percebi, né, que esses grupos de pessoas que não davam os resultados que eu conseguia ter, eu conseguia ter com outras técnicas. Então, isso foi me sendo mostrado quando eu comecei a estudar e aprofundar em microsistemas de acupuntura. Obviamente, todo mundo aqui, um dos primeiros microsistemas no qual tem contato é a auriculoterapia, né, que o professor Tiago Nishida aí é muito expert aí. Eu nem vou me delongar em falar muito, quando for falar de aurícula, eu vou passar para ele. Para ele. E aí eu percebi que cada microsistema existe uma peculiaridade, tanto no seu diagnóstico, tanto no seu resultado. Então, assim, é falsa aquela afirmativa de dizer assim que os microsistemas possuem resultados iguais. Isso não acontece. Tá? Cada um tem um tipo de peculiaridade em vários sentidos. E nessa conversa, eu vou estar mostrando para vocês em níveis que às vezes a gente não alcança dentro de um tratamento de acupuntura sistêmica, ou utilizando ou fitoterapia ou aurículo, que é o microsistema mais conhecido. Então eu fui percebendo que determinados grupos de pessoas tinham resultados melhores se eu integrasse, por exemplo, tratamento de acupuntura sistêmica com um microsistema, ou então utilizasse mais de um microsistema integrado na mesma sessão. Eu vi que os resultados se potencializavam muito. E eu comecei a trabalhar dessa forma, para minha alegria e felicidade nos tratamentos. Eu desenvolvi um método de diagnóstico para para analisar qual microsistema dá mais resultado para aquele tipo de paciente. Tanto que eu comecei a colocar um diagnóstico com base na radiestesia, com base no ring test, para que eu não perca o tempo com o paciente. Obviamente, eu faço o diagnóstico tradicional chinês, tá? Utilizo também outros diagnósticos, diagnóstico japonês abdominal, pulsologia japonesa, etc. A gente acaba cruzando outros, né? Porque eu acho que toda informação é válida, né? E cada informação de diagnóstico acessa um nível do seu paciente, né, no qual a gente acaba saindo um pouco do tradicional, e eu acho que sair do tradicional é o que traz resultados, né? Então, nesse ponto, o que eu fui percebendo, né? Que dentro de todos os pacientes que eu direcionava a integração de tratamentos de microsistemas, utilizando ou acupuntura sistêmica ou não, eu conseguia utilizar, eu conseguia resultados muito melhores do tratamento e conseguia, de alguma forma, reduzir o número de sessões, ou ampliar os efeitos de qualquer tipo de prática clínica, seja clínica de dor, tá? Seja qualquer desequilíbrio em relação à saúde do paciente. E isso eu vou falar para vocês nessa aula. Eu vou falar um pouquinho de cada microsistema, qual que é a sua peculiaridade, tá? Qual que é o seu direcionamento, né? Dos mais utilizados até os pouco conhecidos. Eu acredito que os pouco conhecidos devem ser desbravados, devem ser explorados, que eu vou falar como acupuntura lingual, como acupuntura biolográfica, que é do microsistema do segundo metacarpo, né? Porque eu percebi que é o seguinte, que hoje na medicina tradicional chinesa, acabou criando assim um direcionamento, às vezes, embora as pessoas usem microsistemas, começou a haver uma glamourização em determinados sistemas de acupuntura, né? Eu não vou falar, obviamente, porque todo sistema é válido, né? Mas houve uma glamourização nas grandes escolas de acupuntura de determinados sistemas, e eu não acho legal que haja essa glamourização e essa padronização, porque a gente tem muita riqueza dentro, né, desse tratamento. A gente tem uma riqueza muito grande dentro de todos os tipos de tratamento da medicina tradicional chinesa, ou japonesa, etc. Então, vou falar aqui, pessoal,
Tá todo mundo enxergando? Tá dando para ver, ô Thiago, aí? Tá sim, todo mundo tá, dá pra ver perfeito. Eu pelo menos consigo ver. Eu tô no Tá. computador, quem tá no celular eu não sei. Quem Bom, tiver no então a gente celular, está falando aqui eu vou falar um pouquinho da escalpuntura japonesa, que praticamente é um sistema que eu utilizo muito para tratamentos de desequilíbrios neurológicos e para clínica de dor. A vantagem desse sistema é que o professor Toshikatsu Yamamoto, ele sintetizou em vários tipos de somatotopias, né, ou as áreas reflexológicas ou pontos reflexológicos, né, que combinam o equilíbrio dos órgãos e vísceras, sistema músculo-esquelético, áreas cerebrais e neurológicas, né? E a vantagem é que praticamente se você realizar um bom agulhamento, você consegue tornar ele indolor, né? Apesar de que dependendo do tipo de agulha que você utiliza, eu fugi um pouco da regra do professor Yamamoto, eu comecei a utilizar agulhas mais fininhas, tá? Para ser mais indolor possível para o paciente. E eu também fiz uns testes também muito interessantes que eu comecei a utilizar cromopuntura em determinados pontos, embora tenha muitas pessoas que já utilizam laser, né, que utilizam alguns tipos de palpadores, inclusive o professor Toshikatsu tinha inventado um palpador chamado Shumoshin, que era uma espécie de... Você imagina que você reúne ali 4, 5, 6 palitinhos de dente, né? Quando você reúne eles em formato circular e você faz aquela pressão nos pontos de acupuntura. Era a ferramenta que ele desenvolveu, onde o paciente também estimula em casa. Caso, por exemplo, pessoas que tenham sequelas de AVC, né, paralisia facial, etc. Só que é o seguinte, o legal desse sistema é o quê? Que o diagnóstico é rápido, você pode utilizar diagnóstico via abdominal, utilizando o que o professor Toshikatsu Yamamoto chama de fenômeno da extinção, né, que é a área sensível, é a área em desequilíbrio, né, a gente não utiliza pulso, não utiliza língua, e sim o puro diagnóstico palpatório para determinar, né, os desequilíbrios, e o resultado ele vai se dando de acordo com a evolução do agulhamento. Então, assim, um tratamento eficaz, através desse fenômeno da extinção, da palpação antes e depois, seja na cervical, seja no abdômen, ele vai determinar se o agulhamento ou se o tratamento está sendo realizado de forma eficaz. E a vantagem desse sistema é que para tratamento de clínica de dor, tratamento de sequelas, principalmente de AVC, e todos os sistemas ligados ao sistema musculoesquelético têm um resultado muito positivo e muito rápido. Então, essa vantagem desse sistema, e o legal que é uma técnica dinâmica, pois o professor Yamamoto ele descobriu outras formas de diagnóstico. Recentemente, ele descobriu o diagnóstico da região do cotovelo, em substituição ao diagnóstico na região próxima aqui ao músculo esternocleidomastoide, onde você fazia o diagnóstico da região lombar, da região cerebral. Então, ficou mais fácil, inclusive, porque o diagnóstico antigo confundia muito os alunos. Então, recentemente, ele atualizou essa técnica, inclusive eu utilizo muito esse outro tipo de diagnóstico e facilitou, inclusive, essa confusão que tinha para muitos alunos que aprendiam o diagnóstico e tinham que diagnosticar áreas cerebrais, tá? E também a diagnóstico para tratamento de região lombar. As desvantagens desse sistema, quais são? Você tem que treinar bastante o diagnóstico cervical, tá? Diagnóstico abdominal, você tem que ter uma maca para colocar o paciente deitado. A vantagem é que se você não tiver macas, se você tiver um local que você pode atender várias pessoas, as pessoas podem ficar sentadas com as agulhas e você pode fazer o diagnóstico sempre que necessário na cervical com o paciente sentado também. Ele não precisa se despir também, então essa é a vantagem desse sistema. E a desvantagem desse sistema, praticamente o que eu percebi dentro da minha prática clínica aí de muitos anos, é que tem determinados grupos de pacientes, tá? Em clínica de dor, principalmente, que a gente não tem um resultado tão rápido
quanto a alguns pacientes. Isso eu posso pegar numa estatística de atendimento de uns 20, 30%. Em 70% de dores crônicas, assim, e dores agudas, eu tenho um resultado muito bom, tá? Mesmo sem utilizar as outras áreas reflexas, como a área Yang, que a gente utiliza depois, quando ela não dá o resultado. Então, e o legal dessa técnica é que o agulhamento é progressivo, você finaliza de acordo com a percepção do feedback do paciente, né, dos resultados que essa técnica vai trazendo dentro do decorrer do tratamento. Então, assim, se a gente fizer um tratamento bem feito com essa técnica, a gente usa muito poucas agulhas, né? Então, o que eu acho também uma vantagem do resultado dessa técnica como tratamento é que a gente consegue tratar quem trabalha com muitos pacientes, uma clínica de dor com bastante paciente e sem ter uma estrutura de máquinas para projetos sociais. Por exemplo, quem tem projetos sociais, tem muitas pessoas que trabalham em projetos sociais e às vezes não tem um número de macas necessário. Então, é uma técnica que ela otimiza, né? Agora eu não sei como vai ser depois do Covid-19, né? Que a gente não pode ter aglomerações, mas projetos sociais que eu conheço, eu já tive um projeto social no sul de Minas, para a terceira idade, onde eu tive uma experiência muito grande em clínica reumatológica, utilizando esse tipo de técnica. A gente tinha poucas macas, poucos recursos, e o pessoal ficava sentadinho, a gente ia lá, checava pulso, checava a língua, né, fazia os agulhamentos. Então, essa é a vantagem, né, principalmente quando a pessoa trabalha com muitos atendimentos, quando a gente fala de clínica de dor também. Tá? Mas determinados grupos, assim como nenhuma técnica é absoluta, como eu digo no começo, a gente não pode ter um resultado de 40% a 50% em casos agudos, porque o que é a vantagem de uma técnica de microsistema? É o resultado imediato, é você fazer com que o paciente saia da sua clínica com você utilizando nem tantos recursos ali para ficar muito tempo com o paciente, tá? Mas assim, que você tenha um alívio de 90%, por exemplo, de 90% a zerar o quadro de dor do paciente. Obviamente, se você utilizar algum outro recurso, como moxa, bandagem, etc., vai depender do que você vai agregar, né? Então, e o número de sessões para tratamentos, assim, por exemplo, de clínica de dor, você tem um número de sessões que pode ser reduzido, obviamente, se você também integrar com outro sistema. Se você potencializar os efeitos utilizando a acupuntura sistêmica, também é muito positivo. O que eu costumo fazer, tá, na minha prática clínica? Eu, como sou radiestesista também, eu costumo sempre fazer uma avaliação radiestésica no paciente se aquele sistema vai atingir os resultados, se aquele sistema é interessante para o corpo daquele paciente, né? Se o corpo daquele paciente aceita aquele sistema com uma eficácia almejada, tá? Ou se aquele sistema não vai dar um resultado tão eficaz para aquele tipo de organismo, porque isso acontece muito. Então, eu uso a radiestesia como um processo aliado, tá? Isso eu fui percebendo na experiência clínica e vou também fazendo uma coxa de retalhos, por exemplo, de acordo com o resultado que eu vou obtendo, eu vou fazendo um processo de avaliação radiestésica para ver qual sistema eu posso integrar que vai potencializar o resultado na prática clínica daquele paciente. Então, isso eu acho que é uma coisa muito válida para quem pode integrar várias técnicas. Evita você de perder tempo com que não dê resultado, mesmo que você faça o diagnóstico certinho, né, mesmo que você direcione o tratamento da melhor forma possível, você otimiza o tempo do seu tratamento. Isso eu acho muito bom. Tá, então, eu trabalho já há muito tempo com essa técnica, dou cursos dessa técnica, então eu gosto muito desse tratamento. E, obviamente, crianças, idosos, pessoas que têm muita deficiência energética, que você não precisa, que não é legal fazer agulhamento, a gente consegue tratar com cromopuntura, utilizando cor quente no modo de tonificação. Por exemplo, você pode estar utilizando a cor vermelha, você pode estar utilizando a cor laranja, amarelo, todas as cores quentes durante 2, 3 minutinhos em cada ponto. Tá? Tem grupos de pacientes que respondem muito bem, aí você não precisa agulhar o paciente, né? Tem colegas também que utilizam magnetos, tá? Determinados tipos de magnetos são utilizados também.
Por exemplo, se eu for utilizar um ponto para tratamento de lombar, eu posso estar utilizando um magneto também e posso estar conferindo, né, durante o processo, o alívio, né? Essa é a vantagem dessa técnica. A gente percebe, de acordo com uma escala EVA que a gente promove ali no começo do tratamento com o paciente, de 0 a 10, a gente vai nivelando o tempo que a gente fica tratando, utilizando essa técnica, tanto de forma invasiva e quanto de forma não invasiva. E uma outra dica que eu dou também, pessoal, eu sempre utilizo a radiestesia para perguntar para o paciente se o corpo dele aceita melhor técnicas invasivas e técnicas não invasivas também. Então, essa é uma ferramenta muito legal. Não é só porque o paciente está com deficiência, que você não tem de onde mobilizar utilizar agulhas, a gente consegue tratar, né? Também vendo qual tipo de eficácia. Tem pacientes que eu faço o teste radiestésico e aquele corpo se relaciona muito melhor no tratamento usando moxa, por incrível que pareça, né? Então é uma coisa muito interessante, assim, né? Eu acho que a gente consegue dar um pulo do gato assim para vários tipos de tratamento. Professor, eu vou deixar você falar um pouquinho da aurícula agora. Vou passar a bola para você, Tiagão. Que legal. Tudo bom, gente? Vamos lá, boa noite, falar um pouquinho de aurículo. Isso não estava no script, hein, mas não tem problema. Essa foto é muito legal, essa foto é do livro que eu mais gosto, do Auricular Therapy Manual. É muito bom. Enfim, auriculoterapia, gente, também é um microsistema. Eu acho que ele é um dos mais populares. Eu fiz questão de torná-lo o mais popular possível. Eu falava, cara, as pessoas têm que conhecer isso, porque quanto mais gente souber, mais pessoa vai ser beneficiada. A grande vantagem da aurícula, na minha opinião, é que você consegue, é extremamente segura, porque você só vai encostar na orelha do paciente. Então, o caso mais legal que eu tive, trabalhava com acupuntura, tudo. Meu vizinho ligou para mim, falou: Thiago, vem aqui que o meu filho tá travado na cozinha. Era só um andar, descia um andar, morava com a minha mãe ainda. Descia um andar, o moleque tava deitado no chão da cozinha, com as costas travadas. Cara, não dá pra você mexer. Mesmo sendo fisioterapeuta, eu não tive coragem de mexer. Falei, o que eu faço? Fui na orelha. Fui na orelha, encostei e ele pulou de dor. Quer dizer, não pulou porque estava deitado. Morreu de dor. Estimulei, aí a gente conseguiu, sem forçar nada, colocá-lo sentado. Ele levantou e sentou naquelas cadeirinhas com rodinha. Ficou uns 2 dias, depois ele piorou porque houve um erro médico. Aqueles coletes que estabilizam a coluna, o cara que colocou a parte da frente, atrás na frente. Então aquela volta da lordose ficou uma coisa reta. Aí com isso ele se ferrou legalzão. Depois ele fez um monte de coisa e melhorou, mas não teve jeito. Mas foi um caso que provou que a auriculoterapia consegue promover o resultado imediato na dor, não zerou a dor e foi extremamente segura. Se por um acaso, que ele era jovem, não ia acontecer isso, mas se ele tivesse com uma fratura na coluna e eu fosse mexer, eu poderia deixá-lo paraplégico. Tá? Não ia ser o caso porque não foi, mas poderia. Só mexer na orelha não tem, por isso que eu falo que é extremamente seguro e muita gente conhece. Aí alguém falou alguma coisa aí que muita gente ainda não conhece, ou seja, o meu trabalho ainda não está concluído, mas a gente tem que conhecer. Ela dá um resultado imediato, você consegue melhorar a dor na hora. Recentemente, a Tânia, uma aluna minha aqui, eu não estou fazendo propaganda de curso, tá bom? Ela mandou, falou: olha, tia, o que aconteceu, que legal. Ela ficou super feliz que a filha dela estava com cálculo renal, não lembro exatamente, mas está no meu Instagram. Ela fez aurículo, a menina expeliu o negócio e ainda nem deu tempo de voltar ao médico. Ou seja, você conseguiu já tirar a dor da sua filha. Meu, isso para mim vale muito. Se um dia eu pudesse tirar a dor do meu filho com aurículo, é sensacional, né? Outra vantagem, quem não gosta de agulha, dá para fazer também só com semente. Eu nos últimos 3, 4, se bobear até mais anos, só uso semente, não uso agulha. A agulha também funciona? Funciona, mas semente também dá certo. Não precisa colocar agulha, não. Tem que fazer uma higienização mais ativa, tem que usar luva. São muito mais passos de biossegurança diferente da semente. Você passa um álcool, lógico, mas como não vai ter perfuração, não tem problema. Também funciona com magneto, também funciona com cristal radiônico, como a Cíntia falou aqui. É bem legal. Putz,
Eu sou apaixonadíssimo por isso. E em relação às linhagens, né? Tem basicamente duas linhagens, a francesa e a chinesa. A francesa, ela tem, o Paul Nogier tentou ser mais ocidental, por ele ser médico. Eu acho que o sonho da vida dele era provar que aquilo funcionava cientificamente. E tem um trecho do livro dele que ele meio que enganou a pessoa. Os médicos conseguiram acreditar porque dava certo mesmo, tinha todo um sentido a lógica que ele fazia, a lógica que ele falava, o discurso de por que funcionava, mas vendo hoje eu vejo que o discurso dele não era tão bom, mas conseguiu ganhar notoriedade. Então eu tento seguir essa linha de tentar mostrar para as pessoas que a aurícula funciona, que tem que fazer um teste. Ao mesmo tempo eu falo que não funciona para todo mundo, né? Como tudo, como que você falou em microsistema. E aí tem até uma coisa bem legal que eu quando eu estava fazendo a pós, que foi o contrário do que você falou. Você falou que nem toda técnica funciona para todos. Quando eu estava fazendo a minha pós em acupuntura em 2000 e 2001, o professor falou: Tiago, pega um microsistema só, estuda para ser bom, os outros você deixa. Então, por isso que eu não trabalhei com INSA, que você ensinou agora. Eu trabalhei com um pouco de abdominal, mas eu fazia dentro da acupuntura. E um outro microsistema que eu uso é a reflexologia, mas é mais na massagem. Mas assim, eu meio que deixei de lado. Vendo a sua live agora, vendo essa sua frase que seu mestre falou, já estou me sentindo um lixo, porque eu devia ter estudado mais isso, né? Não é porque eu estudo aurico que eu não posso dar INSA. Enfim, vamos recomeçar agora, começar de novo. Por isso que essas lives é boa, que eu sempre aprendo muito com vocês. Beleza? Mas Pode. viu, Thiago? Mas a gente aprende com as frustrações, cara. Eu É, comecei a ficar frustrado com essa questão mesmo de falar, poxa, por que naquele paciente deu certo? É o mesmo padrão e nesse paciente não deu certo. Muita gente faz esse tipo de pergunta. Então, muita gente às vezes fica se culpando, porque não está estudando muito, porque não está fazendo certo. E exato. não é isso, Sim, sim. né? Na verdade, assim, eu sempre falo que você consegue melhorar, mas isso inclusive foi uma pergunta dessa semana que um aluno me respondeu, que um aluno me perguntou. Falou, Thiago, mas a dor não melhora. Uma pessoa estava com dor lombar e eu contei um caso. Aí ela falou, mas será que eu também vou melhorar na minha dor lombar? Eu falei, a auriculoterapia, ela trata a pessoa, ela não trata a dor lombar. Algumas pessoas com dor lombar vão melhorar com a auriculoterapia e outras não. Entendeu? Acho que serve para todos, qualquer situação, eu acho que é isso, né? Qualquer técnica, né? Sim, com certeza. Quer Faltou falar mais alguma alguma coisa? coisa, Não, pra Tiagão, da mim tá bom. Aurico? Pra mim tá bom, Sam. Depois a gente responde as perguntas se tiver. Legal. É, basicamente, é o que a gente tem assim de muito próximo, que aproxima nas teorias de todos os microsistemas de acupuntura, o Tiago está aí para comprovar isso, que é a teoria do holograma, né? Ou seja, a gente tem em determinadas áreas do corpo representações do corpo, dos órgãos e vísceras, dos meridianos, né? Agora a gente tem também técnicas de auriculoterapia de micromeridianos do corpo, ou seja, a gente tem todas essas representações que são chamadas também de teoria chama ECIWO, né? Que é uma pequena parte que contém o todo. Sim. Então, hoje, a gente observa isso praticamente essa sinergia em todos esses sistemas, na acupuntura lingual, no microsistema do dente, na craniana, na abdominal também, a gente vê isso, eu não coloquei as imagens aí, mas o que determina a eficácia do tratamento, embora isso a gente não tenha isso cientificamente, né, só via radiestesia, que basicamente um microsistema, isso eu aprendi de um mestre também, que ele utiliza o resultado rápido, que ele utiliza a via do EIT, né, que essa via de transmissão da energia, ela é bem mais rápida, para determinados tipos de sistema, fora o da acupuntura lingual, né, que já é outra história, e outros tipos de resultados que a gente vê, por exemplo, pulso tornozelo, que eu vou falar um pouquinho, a gente já utiliza canais tendinomusculares, né, e outras vias também, né, particulares a cada sistema. Então, né, essa eficácia do tratamento, quando a gente integra todos os sistemas,
A gente está utilizando diversas autoestradas para fazer circular o TI, né, e para, de alguma forma, realizar determinados tipos de estímulos, né, onde cada estímulo vai atingir em uma determinada profundidade. Isso vai ficar claro quando eu entrar em alguns outros sistemas também. Esse microsistema, eu gosto muito dele, de falar sobre ele. Inclusive, pessoal, todo mundo está com um cotonetezinho aí. Quem tiver com um cotonetezinho aí, Entrou eu muita vou... gente, rapidinho. Antes de começar a aula, o Adriano orientou para quem tiver sem cotonete, pegar um cotonete, que a gente ia fazer uma parte prática. E a parte prática é agora. Mas como muita gente entrou, eu não quis te atrapalhar, beleza? Não, tranquilo. Esse microsistema é um microsistema que ele tem uma história assim que no Brasil ele é pouquíssima conhecida. O Dr. Zhang Ting, ele descobriu esse microsistema na região do segundo metacarpo, mas, por incrível que pareça, depois eu vou mandar no grupo alguns vídeos, eles estão em chinês, inclusive, mas dá para entender. Que ele descobriu esses microsistemas em plantas, em animais, em vários âmbitos da natureza, inclusive para a realização de vários tratamentos. Então, ele teve uma contribuição muito grande com a agricultura, né, com os animais, né? Então, assim, ele foi bem longe dentro da pesquisa dele. Inclusive que os vídeos, a época que esses vídeos, né, que ele mostra que na China naquela época, entre a época de 60 e 70, né, antes do Brasil pensar em ter monitor de fósforo verde, ele já tinha o ECIWógrafo, que era um sistema que era colocado na região do segundo metacarpo, que ele media a sensibilidade da corrente energética em todos os pontos de acupuntura do metacarpo e aparecia um monitor todo colorido. A gente nem pensava em ter, eles já tinham essa tecnologia. Então, ele utilizou da tecnologia nessa época, tá? São pouquíssimos pontos, basicamente são 9 pontos, com resultados muito rápidos também. Por isso que eu pedi para vocês pegarem o cotonetinho, porque a gente vai fazer uma prática para vocês perceberem o resultado em vocês também de um estímulo. Inclusive, a gente vai oferecer um bônus no final. Eu vou estar oferecendo alguns mapas da minha autoria, de algumas técnicas, né? E essa é uma das técnicas que vocês podem treinar de forma reflexológica. Então, praticamente, ele é um microsistema com a mesma teoria ECIWO, ele se conecta com áreas do corpo, com órgãos e vísceras. A gente também faz o equilíbrio dos sistemas, do yin-yang. A gente consegue diagnosticar deficiências, excessos. Por mais que ele seja simples, ele tem uma complexidade. Então, para vocês terem uma noção, além dos tratamentos de reequilíbrio energético, nós também podemos realizar todos os tratamentos do sistema músculo-esquelético, né, que são os tratamentos de algias, tá? Do Zhang Fus também, a gente consegue equilibrar deficiências e excessos, tá? E a gente pode também tratar áreas do corpo. Além de focar em determinados órgãos, a gente também foca em áreas do corpo. Eu ia pedir para vocês, eu vou mostrar aqui na tela, vocês olhando o mapa, façam uma correlação com alguma questão que vocês queiram tratar nesse momento, seja físico ou emocional, que tenha uma correlação com o seu corpo agora, nesse momento, seja alguma tensão, etc. Então, eu vou mostrar como que a gente vai fazer para encontrar esse sistema. Eu vou deixar o mapa aí na tela, pessoal, e vou mostrar aqui no nosso... Todo mundo está vendo aqui? Para a gente achar esse sistema, pessoal, basta a gente fazer com um polegar aqui na região do metacarpo, onde a gente vai chegar nessa curvinha. Tá? A hora que faz essa curvinha aqui, eu tenho a borda desse microsistema. Então, a borda desse microsistema, né, com base... Deixa eu pegar aqui nessa mão, aqui, porque às vezes o pessoal... É que a minha câmera ela é integrada aqui, não tem como eu focar, ela está no computador, né? Então, praticamente, a gente vai estimular essa área, tá? Por baixo da carne aqui. Tenta tirar a tela, coloca Oi? você. Tenta tirar a apresentação e coloca você. Ao invés da câmera, filma você que dá para ver melhor a sua mão.
Eu estou mostrando na minha mão, você está vendo? Mas eu tô vendo muito mais a tela do desenho, do seu mapa. Então eu vou parar a apresentação aqui Isso, acho que vai ficar e melhor. vou mostrar na tela, que é melhor. Tá, Bom, pessoal, então aqui, ó, todo isso. mundo está vendo a região da falange metacarpiana aqui? Ó, eu estou colocando ela aqui, tá? Então, pessoal, a região, todas as áreas que a gente pode mapear, por exemplo, essa área que faz essa curvinha para ir para o polegar aqui, tá? É a área que tem correlação com o pé, com o aparelho reprodutor, tá? Que é onde a gente faz essa curva, o dedinho afunda, tá? Se a gente for subir aqui na região do polegar, seguindo essa região do osso aqui, ó, seguindo essa região, deixa eu ver como é que tá na tela aqui, peraí. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá Tá bom. mostrando? Tá. Eu tenho aqui a região do abdômen, aí vem lombar. Até eu chegar aqui na região que termina a falange metacarpiana, eu vou ter cabeça e pescoço. Então, o que vocês vão fazer com o cotonete, pessoal? Vou mostrar para vocês. Vocês vão olhar o mapinha na tela, esse mapinha na tela, e vocês vão realizar um diagnóstico palpatório, começando da região do pé, aqui. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai acompanhar, tá? A hora que você apalpa aqui, ó, ele vai afundar. E aí você vai estar beirando a falange, certo? E aí você vai acompanhar essa falange até a hora que esse osso ele começa a fazer uma curva, que é a cabecinha. Então você vai colocar o cotonete, você vai afundar o dedo aqui, ó, com o cotonetezinho, e você vai apalpar e ver as áreas mais dolorosas, tá? Até chegar nessa região, tem que afundar, ó. O cotonete ele vai ter que afundar. Quem tiver o palpador auricular pode fazer com o palpador auricular. É porque o cotonete ele não machuca tanto, né? Se a pessoa tiver com muita dor, dá para pular da cadeira, às vezes sentir. Então, façam, pessoal, esse movimento e nas áreas que vocês estiverem sentindo mais dor, tá? Vocês fiquem alguns segundos circulando até que essa sensibilidade dolorosa ela desapareça, tá? Por exemplo, se você vai lá para a área lombar, tá? Vamos supor que você fez a palpação aqui na área da região lombar. Então a gente tem aqui, ó, desceu o dedinho, tá? Sentiu de repente a área lombar. Você fica girando aqui o cotonetinho e vê como que você vai sentir na sua região lombar. Tá? Você pode fazer intuitivamente. Façam por alguns segundos, aí eu quero um feedback de cada um de vocês, como que cada um se sentiu. Uma vez eu fiz uma live dessa, teve gente que começou a bocejar, se sentiu mais relaxado, né? Então não tem segredo, pessoal. Vão seguindo essa falange aqui, ó, fazendo a palpação com o cotonete. Tá claro para vocês? Ficou claro aí, Thiago? Para mim ficou ótimo. Eu tô fazendo aqui, tá doendo aqui também. Tô fazendo na É. outra mão. Ó, não é no não é no IG4 não, aqui ó, o IG4 é no finalzinho aqui, é onde começa o IG4 mesmo, isso aí, ó, tô vendo aqui, ó, no comecinho do IG4 aí você vai subindo, acompanhando a estrutura óssea, ó, tá? E aí onde você sentir dor, você fica um tempo fazendo esse giro aqui assim e vai percebendo qual é a sensação da correlação com a área. Obviamente, se você não tiver nenhuma área que esteja com dor ou com tensão, etc., obviamente você vai ter um impacto de equilíbrio nos órgãos e vísceras também, né? Porque depois eu vou dar um bônus, um mapinha para vocês, e vocês vão poder fazer em casa, fazer essa palpação. Tem gente que está com dor em todo local, não Aí tem sim. problema. Vai fazendo, vai passando no local, né? Vai fazendo nas regiões, né? Dói tudo. Tem gente que está sentindo dor, tem gente que está em casa tensa. Eu recomendo vocês se auto-aplicar essa técnica. Como tem muita gente ficando em casa, muita gente tensa, às vezes fica com essa questão desse medo, dessa pandemia. Todo dia, pela manhã, ao acordar, vocês podem fazer, vocês vão sentir choquinho. O choquinho também é uma mobilização do fluxo da energia, tá? É muito legal. Tá? A gente sente. E o que vocês vão perceber na primeira passada? A primeira passada vai doer muito. A segunda passada que você der, já vai doer menos, tá? Então, você vai ficar um tempinho lá, fazendo a palpação, vai doer, né? A gente segue aquela lei, o ponto
dolorido se torna o ponto curativo, igual nas outras acupunturas que a gente tem, Coriô, etc. E aí você faz a palpação. Alguém sentiu alguma sensação de relaxamento, etc. Muito bom, já não dói mais. Que aí você tirou, você harmonizou a estagnação. E o que é legal é que isso também gera uma ressonância com os nossos canais, os nossos colaterais também. Então, a gente tem uma ressonância energética com os nossos colaterais trabalhando essa técnica, né? Então, é muito legal. Então, alguém sentiu mais alguma coisa, assim, relaxou? A Yasmin, meu pescoço está bem mais relaxado. Muito legal. A área da cervical aqui, ó, sentiu dor? Relaxa. Sentiu cansaço, fadiga? Façam para tonificar. Para tonificação, o que você pode fazer? De leve, né? Aí você vai, você não apalpa tanto, tá? O dedo indicador se você apalpar, você vai mexer. Ele não mexe, não, ele fica parado, ó. Tá vendo? Ó, a gente faz na curvinha mesmo. Faz um relax geral, Por exemplo, quem está muito tenso vai relaxar. Quem está com muita deficiência vai tonificar. Você pode fazer ipsilateral, que é do lado da dor, tá? Ou você pode fazer bilateral também. Então, assim, a dica é, quem está muito estafado, muito cansado, faça de manhã ao acordar. Quem está com insônia à noite ou está tenso, faça à noite para você relaxar e dormir. Né? Então, fica a dica para vocês. Né? Que legal, todo mundo fez aí. Muito bom, muito bom. Bacana. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o microsistema. Obviamente que existem umas técnicas que a gente utiliza agulhamento, utiliza magneto, utiliza moxa. Existe um diagnóstico que a gente faz também para utilizar esses elementos, né? Eu dou esse curso também em formato EAD, ensinando formas de agulhamento. E o que é mais legal é o seguinte: a gente pode usar moxa, podemos usar agulhas também, tá? Geralmente utiliza agulha fininha, utiliza agulha Ting também, que é aquela agulhinha que a gente usa para Coriô, que é muito bacana. Vocês estão vendo a tela, gente? Estamos vendo você. Pode voltar para a tela se quiser. É que eu estava passando a tela aqui. Não se preocupa não, se preocupa não. Peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. A apresentação lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a janela aqui. Bom, então esse mapa eu vou dar de presente, é um dos bônus que eu vou mandar no grupo para vocês do WhatsApp. Quem não tiver no grupo, eu vou mandar o link do grupo depois, tá? Para vocês aí no chat, né? E aí, como vocês viram, a gente pode utilizar moxa, podemos utilizar moxa Okyu também, podemos utilizar agulhamento, podemos utilizar cristal radiônico. Geralmente, quando no meu curso AD que eu tenho dele, eu ensino a utilizar vários estímulos, outras formas de estímulos, para obter outros tipos de resultados. Mas vocês podem ir brincando em casa, é legal. É um microsistema acessível para quem não consegue botar, por exemplo, semente na auriculoterapia, se auto-aplicar. Então, fica essa dica para vocês. E o que é legal desse sistema também, eu costumo me aprofundar quando eu faço quando eu fiz a aula do meu curso EAD, que eu tenho ele disponível, outras áreas do corpo que possuem também correlação com esse microsistema em que nós conseguimos potencializar os efeitos. Ou seja, a extensão desse microsistema na região da coxa, tá, da panturrilha, do braço, do antebraço e até na face, gente. Onde a gente consegue potencializar os resultados, dependendo do estímulo que a gente utiliza, em outras áreas do corpo também. Então, é um microsistema muito interessante pelo fato de que você pode ampliar os resultados, né, e você obter uma profundidade maior dentro do tratamento. E o paciente pode sair com algum estímulo, da mesma forma que a gente coloca o estímulo auricular, a gente pode colocar o stipper, por exemplo, cristal radiônico, o magneto, nas áreas que a gente pode trabalhar, para dar um resultado mais profundo. Pessoal, esse é um outro sistema que eu gosto muito, é a acupuntura abdominal chinesa do método Dr. Bo. Por que esse é um sistema muito legal? Porque eu falo assim que ele é um sistema, tipo Photoshop, a gente trabalha com layers, com camadas. Quem já usou Photoshop sabe o que eu estou falando. Quando você aprofunda
o tratamento de acordo com o nível de agulhamento, de acordo com o sistema que você escolhe, para alcançar determinado tipo de resultado. E o interessante dessa técnica do Dr. Bo é que ele descobriu, dentro do próprio sistema, tratamentos onde determinados tipos de agulhamentos tratam problemas degenerativos, principalmente a parte óssea, osteoartrite, artrose, etc., com muitos resultados positivos, que às vezes a gente demoraria mais para trabalhar com acupuntura sistêmica ou e utilizando outras técnicas, né? Então, essa é a vantagem, que é um sistema muito bom para tratamento de clínica de dor. Ele tem também um método próprio de diagnóstico, tanto esses sistemas que eu falei anteriormente, obviamente a língua vai mudar, o pulso vai mudar também, mas quando a gente aprende a tratar com esses sistemas, por exemplo, quem está começando a aprender acupuntura, eu já dei aulas para vários alunos que estão entrando na medicina chinesa, estava pensando em ver como que é, para depois fazer um curso mais longo. Eu sempre falo que a porta de entrada mais bacana é o microsistema, porque aí você anima de ver os resultados e, obviamente, você consegue depois aprofundar estudando outros sistemas de acupuntura também. O que é legal desse microsistema? Nós temos o que a gente chama de tartaruga sagrada, que é um microsistema para tratamentos de desequilíbrios do sistema músculo-esquelético, onde o método de agulhamento, que a gente chama de agulhamento cell, praticamente a agulha nem entra direito no abdômen, né? O abdômen ele é uma área indolor, ele é o mar do Qi, né? Onde circula muita energia, onde a gente consegue direcionar a energia posterior adquirida dos alimentos, né? Da transformação dessa energia posterior e para o corpo todo. Por isso que essa é a grande vantagem desse sistema, né? A gente está trabalhando direto na central de energia desse paciente ali. Então, isso é muito interessante, que aí a gente pode também trabalhar esse sistema e aprofundar utilizando outros agulhamentos próximos às próprias agulhas que foram colocadas para potencializar. Tanto que a gente tem agulhamento flor de ameixeira, agulhamento triangular, a gente tem vários tipos de agulhamento. Então, ele é um método praticamente indolor, porque a gente utiliza somente a musculatura mais superficial do abdômen, tá? Tanto que a gente vai ter também nível terra e nível homem, onde também ele acaba se tornando indolor pelo fato da gente utilizar agulhas fininhas, né? E o método de agulhamento também proporciona que seja indolor. Os resultados também são imediatos, tá? Principalmente para a clínica de dor, principalmente para questões mais agudas, assim, onde a gente utiliza muito. Tanto que ele é um ecossistema muito utilizado nos hospitais da China, em Pequim, principalmente lá, utiliza-se muito, né? E o diagnóstico dele praticamente é diagnóstico palpatório, dentro de cada somatotopia, tá? Que a gente vai ter a tartaruga sagrada, que ela corresponde ao corpo humano, né? A forma da tartaruga tem a mesma correlação do corpo humano. E a gente utiliza também os pontos dos canais, de todos os canais que passam pelo abdômen, que são os pontos conhecidos de acupuntura também. Porém, para determinados tipos de tratamento, eles acabam adquirindo um outro foco de tratamento, né? Ou então a gente pode utilizar os pontos dos canais que passam na região do abdômen para os tratamentos convencionais que nós já realizamos com a acupuntura sistêmica, combinando a técnica da acupuntura abdominal chinesa também, proporcionando um resultado para um tratamento mais amplo para todos os tipos de tratamento, não só falando de clínica de dor, tá? E o que a gente está falando também aí que é interessante, que é um dos sistemas que cientificamente foi comprovado pelo Dr. Bo nas suas pesquisas em Pequim, que ele ajuda na produção da síntese da vitamina K2. Para quem conhece a vitamina K2, ela é um marcador antitumoral, tá? Para tratamento de câncer, né? Então, todos os tipos de acupuntura abdominal, tanto que eu vou falar do Mubunda Shin, quanto da acupuntura abdominal chinesa, ajudam em processos de produzir uma quantidade muito boa de macrófagos para combate das células cancerosas, né? Então, ele é peculiar dos sistemas de acupuntura abdominal, tanto o acupuntura abdominal chinesa, do Dr. Bo, tanto quanto o Mubunda Shin também, porque a gente também está trabalhando com uma outra teoria que está sendo muito estudada cientificamente
pela medicina ocidental, que é a teoria do cérebro entérico, a teoria do segundo cérebro, né, onde a gente consegue ajustar a produção e a regulação dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, oxitocina, acetilcolina, para o reequilíbrio, principalmente das emoções do paciente, para modular as emoções. Tanto que existem alguns estudos também na China que mostram que é uma técnica que tem sido muito utilizada para tratamento de depressão, justamente porque, pelo fato da gente estar trabalhando com essa área do cérebro entérico, a gente está conseguindo produzir esse outro tipo de informação que é peculiar a essa região do abdômen. Né? Então, por isso que é uma técnica muito boa. Então, para vocês verem como é diferente, vai uma para outra, como a gente consegue acrescentar e aprimorar o tratamento quando a gente combina. Então, para você é muito bom saber essas peculiaridades, né? E o que é legal também... Opa, deixa eu ver se eu coloquei... Ah, aqui, ó. Essa tela aqui, vocês estão vendo aqui que tem um outro sistema que são baguás, que é um baguá. São tratamentos que a gente utiliza o equilíbrio dos órgãos e vísceras, do yin yang, tá? E de todos os sistemas do corpo, utilizando o que a gente chama do baguá, tá? Que são essas áreas que têm correlação, por exemplo, com os aquecedores, médio, superior e inferior, tá? Os órgãos e vísceras e os 5 elementos, o que torna esse tratamento sendo muito completo dentro de um direcionamento de diagnóstico palpatório, onde a gente consegue encontrar deficiências e excessos, que é peculiar desse sistema também. E o que é mais interessante dessa técnica é que cada área desse baguá representa um setor da vida. Por exemplo, trabalho, a gente não coloca lá o baguazinho bonitinho lá, tem trabalho, relacionamentos, etc. Por incrível que pareça, a gente percebe nesse tratamento, por exemplo, se a pessoa tem dificuldade em relação ao trabalho, que é essa casa aqui, ó, VC4, que a gente apalpa, né? A pessoa está lá com problema de relacionamento com colegas, lá, etc. As áreas correlacionadas ao baguá, elas apontam desequilíbrios. E que quando a gente trabalha essas áreas, elas interferem na tomada de atitude, por incrível que pareça, para que a pessoa mude alguma coisa na vida dela. Isso a gente vai vendo também nesse tipo de tratamento, por ser uma técnica de acupuntura que ela influencia num aspecto comportamental também. Né? Isso é uma outra coisa, é um fato muito interessante também, que a gente consegue interferir nas áreas comportamentais, que é um fato dessa técnica em que a gente está trabalhando esse baguá. Né? Então, é muito legal, eu amo de coração essa técnica também. Né? Deixa eu passar aqui agora para vocês aqui, ilustrar. E a gente tem aqui uma técnica maravilhosa também, que aí já é uma técnica de acupuntura abdominal, muito legal de usar, que a gente não usa agulhas. Eu tenho, inclusive, um curso EAD, que foi um dos meus primeiros cursos EAD, que hoje a gente tem mais de 600 alunos desse curso. Praticamente foi o que mais formei pessoas esse curso nesse formato. Inclusive, no começo, eu criei uma didática, falei assim, como é que a gente vai fazer diagnóstico abdominal, térmico e visual no abdômen? Então, eu criei uma metodologia, hoje, que o pessoal aprende com muita facilidade, que é o Mubundashin, que é uma técnica vibracional, em que a gente utiliza um martelinho e 2 pinos, são um pino yin e um pino yang, e tem uma metodologia de diagnóstico energético, onde conseguimos detectar as harmonias dos órgãos e vísceras, tá? Assim como no direcionamento do tratamento da clínica de dor, que é onde é mais utilizada a técnica. Qual que é a vantagem dessa técnica que eu vejo em relação à acupuntura do Dr. Bo? Agora a gente fazendo um contraponto, assim. É uma técnica que você, por exemplo, a acupuntura abdominal chinesa, se você tiver pessoas com muita debilidade de yang, completamente sem bioenergia, não é legal você usar agulhamento. Então, não tem de onde você mobilizar. Por mais que o hara ali, a região concentre, você consegue trabalhar a energia posterior ali. Mas não, o Mubun já é diferente. A gente não agulha o paciente, né? A técnica ela é 100% vibracional. Eu falo que é tratamento quântico, não porque essa coisa do modismo quântico, porque a gente está trabalhando com frequência de ondas que são medidas em hertz, né? Onde a gente consegue medir essas frequências de onda, inclusive. E com esse tratamento nas áreas correlacionadas
com determinados tipos de percussão, a gente consegue detectar no diagnóstico a mudança do abdômen, tanto visualmente, tá, quanto na sua elasticidade e nos seus desequilíbrios que são bem peculiares. O abdômen, ele era muito utilizado, ele é muito utilizado na acupuntura japonesa em várias técnicas japonesas, né? E que é diferente da China, que a gente utiliza muito a pulsologia, o diagnóstico da língua, mas no Japão, até hoje, né, Tiago, no shiatsu ou no que utiliza muito também, né, o abdômen, né? Sim, Tô sim, certo, com Tiago? certeza. No shiatsu também usa bastante o abdômen. Você faz a massagem lá, mas o shiatsu é mais uma terapia completa. E eu sempre falo, tudo que é japonês, ele é mais simplificado, tá? Não tô falando que é bom ou que é ruim. O chinês ele é muito mais complexo, tem muito mais viés. O japonês é sempre uma simplificação. Se você for comparar uma técnica de Seitai, de Tuiná com o shiatsu é muito mais fácil, tá? E na acupuntura, aqui eu não conheço, mas eu acho que essa Mubun deve ser muito mais fácil do que a chinesa, deve ser muito mais complexa. Sim. Tô certo? E realmente é esse foco aí que você trouxe, até as técnicas japonesas serem simplificadas, né, mais fácil, tanto que a pulsologia japonesa, aliás, das japonesas serem mais simplificadas que Sim, as chinesas, tanto que a pulsologia japonesa também é muito mais simples que a pulsologia sim, chinesa, e também a gente consegue tantos resultados no diagnóstico quanto a chinesa, né? sim. Mas no Mubum, o que a gente consegue perceber no tratamento, além do resultado a nível sistêmico, do equilíbrio do Yang, do Qi e do tratamento a nível metabólico, por exemplo, a minha filha tem muita cólica menstrual na época que ela vai se menstruar ou TPM. Para técnicas, para dores viscerais, para tratamento assim de emergencial, é uma técnica muito boa. Que Principalmente quando legal. aquele paciente chega no teu consultório ali que não está aguentando de dor, etc., Legal. ou está muito tenso, né, a pessoa relaxa muito. Então você libera muita dopamina, você ativa ali a liberação por causa dessas questões ligadas ao nosso cérebro entérico também. Né? Então, você percebe a mudança da temperatura. Às vezes, se o paciente está com muita deficiência, você põe a mão no abdômen dele, está gelado. Depois que você faz a técnica, o abdômen dele aquece, ele volta para a temperatura do corpo, ele melhora a textura. Visualmente, a gente percebe na face do paciente também, na fisiognomia do paciente, né? E o resultado é muito rápido. São vários sistemas de tratamento em um só, porque a gente está falando de órgãos e vísceras, está falando de tratamento do corpo, de reflexologia do corpo. Por exemplo, na área mão, cabeça, braço, pé, por exemplo, se você trabalha ali com um paciente que está com uma dor localizada, a gente trabalha sem encostar o pininho com determinados tipos de percussão, entendendo o processo que está acontecendo no abdômen, as mudanças ali, a gente consegue alcançar um resultado imediato, em muitos casos, às vezes, você zerar o quadro de dor do paciente sem ter utilizado uma agulha. Eu tenho uma mestra também que eu gosto muito, que é a professora Lídia Cunha. Ela atende muito com essa técnica no ambulatório da Nossa Senhora da Quiropita, aí em São Paulo, que agora está parado por causa do Covid. E ela fala que ela utiliza muito essa técnica com o pessoal da terceira idade. Então, para quem está com debilidade de Yang, para quem é idoso e bebê principalmente, é muito legal. Eu tenho uma aluna, uma das minhas primeiras alunas, que ela atende só bebê, né? Então ela até atendia um padrão de trabalhar com acupuntura atendendo adultos. Aí ela fez esse curso e aí ela começou a trabalhar com essa técnica. Ela começou a atender só criança, assim. E cada resultado, inclusive eu tenho até um vídeo que depois eu coloco no grupo, pessoal, que é Legal. das mães dos resultados, por exemplo, cólica menstrual, terror noturno, criança assim que está, por exemplo, com icterícia, com questões ligadas a crescimento, tá? É uma técnica sensacional para essas questões de crescimento, que envolve principalmente o intestino da criança. Fala assim que as mães tinham que ter os nenéns e aprender essa técnica. Que Então elas iam legal. dormir a noite inteira, porque a criança está com dificuldade de dormir. 2 segundinhos, 5 minutinhos que você trabalha essa técnica, a criança dorme a noite inteira. Pô, precisava saber Então, disso. fala assim que para bebê é muito legal. Essa criança, por exemplo, da foto aí, ela tinha um problema de refluxo e ela perdeu 4 quilos, ela estava emagrecendo muito e ela estava muito nervosa, estressada. Os pais tiveram separação e ela se afetou muito emocionalmente.
Com 2, 3 sessões, essa criança ganhou peso, começou a comer bem, né? Ela estava com outra fisionomia. Da primeira vez que eu atendi ela, ela não queria olhar para minha cara, ela estava brava, nervosa com a mãe, dando trabalho ali. Depois, na segunda sessão, essa criança estava super bem. Você cria uma neuroassociação com a técnica muito boa com a criança também, né? Porque a gente utiliza elementos lúdicos, você tem um martelinho ali, então, com criança você não demora muito atendimento. Isso que é a vantagem também, você trabalha com rapidez na técnica e com bons resultados, sem colocar uma agulha. E, obviamente, também a gente tem outras técnicas, a gente utiliza a moxa para aprofundar o tratamento também, né? E eu vou também dar de presente para os alunos que estão assistindo, quem ficar até o final, eu vou mandar os mapas também para poder dar uma olhada, para conhecer também, né? Aqui, ó, esse é o mapinha que eu vou dar de presente de bônus aí para os colegas, né? Também conhecer um pouquinho a técnica. Primeiro a gente tem a área reflexo dos órgãos e vísceras, a gente tem a área de correspondência do corpo humano. Então, assim, não tem limites para os tipos de tratamento dessa técnica que eu acho maravilhosa, tá? E avisando para os colegas que quem quiser aprender mais, eu também tenho um curso EAD. Hoje a gente tem mais de 600 alunos desse curso, é muito bacana e fácil de aprender a técnica também. E eu gosto muito de disseminar ela, porque o que é legal também é que a gente pode se auto-aplicar. Eu ensino a se auto-aplicar. De repente você está naquele dia, cara, comeu uma coisa que não está legal, ou você não está se sentindo bem emocionalmente, dependendo do dia que você está, você se auto-aplica e você consegue um resultado muito bom. Assim como no metacarpo, a gente consegue também se auto-aplicar. Ela é uma técnica que eu considero pronto-socorro muito boa. Se você souber de cada coisa que eu passei e de situação pronto-socorro, essa técnica me salvou, sou muito grato. E a forma como ela foi descoberta foi uma forma muito bonita, porque o Mubun Sai, que era um japonês, monge, né, ele era um monge zen, ele tratou a mãe dele com várias técnicas de acupuntura e ele não descobria a cura para a doença da mãe dele. E ele teve a visão dessa técnica num estado meditativo, por incrível que pareça. Ele entrou num estado de meditação. Segundo a história, né, o clássico, o Shindo Riketsu, que é o único livro que existe sobre o Mubun em japonês, a gente não tem ele traduzido no Brasil, mostra que com essa visão que ele teve do abdômen, da forma como era, ele começou a tratar a mãe dele se curou, aí ele descobriu que em cada 10 doenças, 9 pessoas ficavam curadas, que ele tratava, então ele percorreu o Japão ensinando essa técnica, tanto que hoje ela é muito ensinada. A gente tem o Sensei Rempo Fujimoto, que hoje ele tem o estilo de Mubun dele, então tem vários estilos de Mubun. Esse estilo de Mubun, na verdade, é um estilo, além do estilo japonês, é um estilo que eu adaptei para o tratamento aqui no Brasil, que utiliza pinos diferentes do estilo do Mubun. Então eu dei uma incrementada na técnica, de acordo com a minha experiência, para deixar mais acessível para as pessoas, porque no Brasil era muito difícil de encontrar um material para essa técnica, então você tinha que, no Japão lá tem que usar vários tipos de pinos, etc. Aqui eu consegui simplificar a técnica com os mesmos resultados e para tornar acessível também, né? Então foi uma forma de poder também trazer para deixar para todos poderem aprender, né? Então esse é o Mubun, pessoal. Aí aqui, pessoal, aqui aquele mapa da acupuntura abdominal chinesa, né, que eu não passei. Então a gente tem as reflexologias, né, a gente tem o Bagua, que eu falei para vocês, os órgãos e vísceras, tá, que a gente consegue tratar com os pontos da acupuntura mesmo, utilizando tipos de agulhamento da técnica, e a tartaruga sagrada, que é para sistema músculo-esquelético. Então esse é o mapa da acupuntura abdominal chinesa. Em breve eu vou estar lançando um mapa dessa técnica também, que eu estou produzindo aqui, né? Também acessível para as pessoas poderem trabalhar. E essa técnica do pulso tornozelo também, que é um microsistema que eu utilizo muito para tratamento de dores, que ele utiliza o que a gente chama de microsistema embrionário, né, que são áreas na região do pulso tornozelo que contém a mesma informação das células primordiais do corpo em formação. É essa teoria que ele trabalha, não utiliza a teoria dos canais e colaterais, tá? Então, utiliza esses tecidos embrionários, os tecidos
PIBU, a camada PIBU dos tecidos, que a gente chama de canais tendinomusculares também, onde a gente consegue obter um resultado com a técnica muito bom, porque ele é uma espécie de acupuntura zonal, trabalha as zonas do corpo, né, áreas que se correlacionam aos órgãos e vísceras, as áreas do sistema musculoesquelético, neurológico, sensorial, e localizados no pulso e no tornozelo também. Uma técnica já muito conhecida e difundida no Brasil. E o que foi, da minha parte, o que eu fiz com essa técnica, dentro do que já existia? Dentro até de um curso EAD que eu tenho, eu acrescentei vários métodos não invasivos, porque até então o pessoal estava ensinando a técnica só utilizando agulhamento. Então eu testei vários tipos de estímulos, tá? Tanto com sementes, magnetos e N estímulos, mostrando que dá os mesmos resultados também. E aí eu acabei também confeccionando um mapa, né, da técnica, né, um mapa também mostrando esse sistema, né? E eu vou mandar depois o pessoal do grupo, para quem quiser ter o mapa, com as zonas reflexas, as áreas de tratamento e aquilo que você pode tratar também. Basicamente, o que a gente tem de diagnóstico é diagnóstico palpatório das regiões que são tratadas, que tem correlação com as áreas que estão afetadas também, então é um tipo de diagnóstico peculiar, né? E eu complemento muito com outras técnicas também. Eu sempre vejo se o corpo do paciente vai aceitar essa técnica, né, de forma em que o corpo vai receber bem o resultado dessa técnica, assim como eu faço com todos os sistemas, da forma como eu falei lá atrás. Aí, pessoal, a acupuntura lingual chinesa, inclusive, que é bacana que esse vai ser o meu próximo curso online, que eu já estou produzindo, eu já produzi um novo mapa dessa técnica, inclusive, que é uma técnica que eu gosto muito, que ela foi inventada pelo Dr. Sun Jieguan. Inclusive, ele tem estudos científicos com PET scan. Ele foi um cara que saiu na frente com estudos científicos. Você vai encontrar coisa no PubMed, você vai encontrar muita coisa dessa técnica, bastante coisa em inglês, mas ele teve resultados com sequelas de Alzheimer, de AVC, com Alzheimer, com Parkinson. E ele foi o cara que conseguiu, inclusive, ter um estudo consistente para tratamento de autismo. A gente tem pouca coisa publicada em autismo no Brasil hoje sobre acupuntura. E ele conseguiu, inclusive, teve revistas publicadas sobre sucesso no tratamento de autismo e déficit de crescimento de crianças. Tudo com base no estímulo metabólico do cérebro. A gente sabe que o cérebro precisa de muita glicose para produzir as atividades que a gente faz, que é pensar, falar, tudo. Então, assim, ele foi no cerne, no estímulo dessa atividade glicótica do cérebro e neurológica, para que todo o corpo pudesse se beneficiar desses estímulos. Além dos estímulos dos canais, dos colaterais, dos meridianos, é uma técnica muito focada no sistema neurológico, e também nas áreas cerebrais, tanto que no diagnóstico do PET scan, eu não tenho ele aqui, deixa eu ver se eu tenho o PET scan dele, eu não tenho. A gente tem as áreas de estímulo antes e depois de pacientes, de grupos tratados com a técnica e que foram melhorando consideravelmente, principalmente pessoas com sequelas de AVC, aquelas atividades do dia a dia que é a pinça, aqueles movimentos precisos, que são os autocuidados, uma simples coisa que a pessoa não dava valor antes, que ela, depois de um acidente, ficou difícil para ela, que é escovar um dente, o sistema locomotor, que são coisas que a gente trata com a craniopuntura de Yamamoto. Inclusive, eu integro muito esse sistema com a craniopuntura de Yamamoto para obter um resultado no nível neurológico também almejado. Assim, eu acho que essas duas técnicas combinadas têm um resultado sensacional, onde a gente vê, né, que o método próprio de diagnóstico dela, a gente tem a parte Yin e a parte Yang, onde a gente tem uma figura de um homem, também um homúnculo de ponta-cabeça, e a gente trata nessas áreas, né? O Dr. Sun, ele desenvolveu a técnica utilizando agulhamento. Eu, particularmente, eu não uso agulhamento, eu utilizo o palpador auricular pequenininho, aquele mais antiguinho, assim, que a gente conhece, ou então uma agulha Teishin, tá? Que é aquela agulha rombuda, tá? Para tocar as áreas de determinados estímulos que são Yin, que são Yang,
e determinados estímulos que a gente utiliza a agulha convencional somente para estimular áreas com deficiências ou dispersar também excessos. Então, o que é legal dessa técnica também é que a língua muda na hora, o resultado é imediato, né? Pelo diagnóstico da língua, a gente consegue fazer a língua mudar na hora, o resultado é muito rápido também. Inclusive, eu tive uma turma de dentista em massa que fez essa técnica. Por exemplo, o paciente chega lá vai fazer uma cirurgia ou está tenso porque a história de ir para o dentista deixa o pessoal tenso, né? Do pessoal ficar relaxado antes do tratamento, né? E se sentir, porque é uma técnica quando a pessoa está muito tensa, por exemplo, com algum procedimento cirúrgico, o relaxamento é muito rápido também. Então, aí, para tratamentos de questões de insônia, ansiedade e desequilíbrios psicológicos, também ela é muito boa. E todo estímulo é realizado na região da língua, tá? Para a gente ter uma visão aqui, né? Pessoal, vocês estão conseguindo ver o cursor do mouse? Você está conseguindo, Thiago? Tá no número 1, sim. Tá. Então, como é que a gente tem, o que a gente tem aqui? Vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui de mapeamento da língua. Porque a gente utiliza a língua não só como diagnóstico, mas como tratamento também. Então, aqui a gente tem coração, que é a área do coração mesmo. Tá? Aqui a gente tem vasoconcepção, tá? que tem impacto no meridiano do vasoconcepção. Desses dois lados aqui a gente vê pulmão, tá? Que tem interferência no canal do pulmão. Cada ponto que é tratado, ele interfere, gera ressonância com todos os pontos dos canais. E a nível de diagnóstico também a gente consegue, tá, realizar um diagnóstico energético na língua, mas diferente do diagnóstico tradicional chinês. Tá? A gente olha de outra forma. Inclusive, sabendo diagnosticar através desse método, a gente consegue até obter mais informações do que o próprio diagnóstico chinês também. Então, ele complementa muito até no diagnóstico, eu utilizo muito. Aqui, por exemplo, a gente tem o pericárdio. Essa área aqui a gente tem estômago, tá? Que é muito próximo do estômago que a gente conhece no diagnóstico chinês. Aqui a gente tem a vesícula biliar. Aqui a gente tem fígado. Aqui a gente tem o baço-pâncreas, o baço, aliás, né? E o pâncreas é separado. O pâncreas ele fica nessa região. Aqui a gente tem intestino grosso. Bilateralmente aqui a gente tem o rim esquerdo e o rim direito. Aqui a gente tem triplo aquecedor, tá? Aqui a gente tem vaso governador. É incrível, tratamentos de questões da coluna vertebral, hérnia de disco, tudo que se relaciona a subluxações, que às vezes a gente trata com uma quiropraxia, a gente trata a área do vaso governador e o resultado é muito interessante para tratamento de clínica de dor, é bem diferente, sim. Aqui a gente tem intestino delgado, e aqui a gente tem ovário, e aqui útero, aqui a gente tem lá atrás bexiga e próstata. Tá? Então, praticamente, essa é a distribuição que a gente tem em região aos pontos que a gente trata, ao diagnóstico, né? E os resultados são muito interessantes. Aí aqui, pessoal, a gente tem o homúnculo de cabeça para baixo, tá? Praticamente. A gente tem aqui região da cabeça, tá? Então a gente tem aqui região dos ombros, onde a gente também trabalha. A gente tem região do tórax, região da lombar aqui nessa área aqui, tá? Aqui a gente tem região do cotovelo, do braço aqui, ombro, tá? Todas bilaterais, né? Então aqui a gente tem região sacral, região do cóccix. Então, toda essa representação a gente vê mesmo um homenzinho de cabeça para baixo. Então, aqui mais para baixo, a gente tem região do joelho, pé, todas as articulações, panturrilhas, né? E o que é legal é que nesse diagnóstico da língua, a gente consegue também ver como que estão as situações circulatórias do paciente. Por exemplo, pacientes que tomam muita medicação, a gente consegue ver esses efeitos na língua, deficiências de circulação do Xue, deficiências também ligadas a pós-acidente vascular. A gente vê isso evoluindo no tratamento também a nível neurológico, isso que é legal, a gente consegue ter um parâmetro do avanço neurológico do paciente na língua também, tá?
através das varicosidades que a gente vê nessa região, dependendo da forma, da cor, a gente consegue fazer um diagnóstico muito interessante e ver e acompanhar essa evolução também. Então, é uma técnica, um microsistema muito bom que eu costumo associá-lo com a craniopultura de Yamamoto nos tratamentos neurológicos. E, obviamente, eu sempre faço o teste para ver a viabilidade de tratamento, se aquele paciente vai receber bem esse tratamento, se o organismo do paciente vai, de alguma forma, ter um bom resultado nesse tratamento. Então, eu combino com a auriculoterapia também, né? Eu não falei aqui, porque senão ia ficar muito longo, eu falo numa próxima aula com Sujoki, Coriô também, que são sistemas ligados ao tratamento na mão, né? E é isso aí, pessoal. Esse foi um pouco do que eu quis dizer para vocês aí desses tratamentos. O que eu faço, então, geralmente? Eu faço os diagnósticos energéticos, faço o diagnóstico abdominal, utilizo o diagnóstico abdominal, utilizo o diagnóstico do pulso, utilizo o diagnóstico da língua. Em cada diagnóstico eu faço a minha correlação. Eu utilizo o diagnóstico da acupuntura abdominal, a lingual chinesa. Às vezes eu caso os diagnósticos para obter um resultado mais profundo e consigo, através do pêndulo radiestésico, através do Oring Test, determinar quais sistemas eu vou utilizar e integrar com o paciente num tratamento, né? Eu até verifico se a acupuntura sistêmica vai dar o resultado satisfatório com aquele paciente ou se eu tenho que proceder só com um tratamento de integração com os microsistemas. Então, isso eu tenho percebido que esse tipo de integração traz um aprimoramento no nosso tratamento, né? Um resultado melhor para os nossos pacientes, né? E é isso. Você quer falar, Thiago? Falei demais aqui. Não, cara, tô muito encantado aqui, cara. É muito conhecimento de uma vez só. Você fez o que a gente combinou, que é puxar a régua para cima mesmo. Quem ficou até o final aprendeu muita coisa. É legal que todo mundo, uns vão se encaixar com uma técnica, outros vão se encaixar com outras. Sim, com E, certeza. e agora eu falo uma terceira opinião, cara. Tenta aprender um pouco de cada. Não dá pra gente saber tudo, mas vai indo de pouco em pouco, tá bom? Quanto mais técnicas se agregar, é melhor. Eu sempre uso esse exemplo para tratar alguém, como se fosse construir uma casa ou fazer um móvel, vai ficar Sim, mais fácil. Se tiver só uma serra, dá para fazer. Se tiver uma serra e um martelo, pô, é melhor. Se tiver uma serra, um martelo e um para-chave de fenda, é melhor ainda. Então, quanto mais ferramentas você tiver, melhor vai ser a sua mesa, a sua casa, sei lá. Não sei, não sou muito bom de construção, eu costumo mas também, assim, né, Thiago, complementar assim, que em determinados tratamentos o menos é mais. Por exemplo, por mais que uhum, a gente possa integrar vários pavimentos para que essa casa, uhum, né, se edifique, né, para que a gente entendi. traga uma harmonização melhor para o nosso paciente. Tem pacientes que com muito pouco que você fizer, às vezes com um sistema ou com 2 sistemas, você Uhum, vai conseguir um resultado muito bom entendi. dentro do protocolo de tratamento, do número de sessões que você determinou ali para o seu tratamento, né? Não sei se você percebe isso também. Entendi, mas eu corrigi. Exatamente o que você falou é que eu concordo. Você não precisa usar todas as ferramentas numa mesma sessão, mas você tem que ter Sim. todas as ferramentas, é isso que eu quis dizer, tá? É bem isso mesmo. Que legal. Cara, teve gente que perguntou. Eu vou tentar abrir o chat aqui pra gente. Quem quiser fazer pergunta agora pode. Eu estou Deixa vendo eu. aqui, vamos lá. Bom, boa noite, boa noite, boa noite, boa Deixa eu ver noite. aqui. Você falou do cotonete, eu falei do cotonete na verdade, vai ficar gravado. É possível ter um resultado só com massagem na craniopuntura? Olha, depende do paciente, tá? Depende também do tipo de questão que você vai tratar. Porque que Uhum, acontece? O Dr. Toshikatsu, o que ele fazia? Ele tratava na clínica e certos pacientes com questões mais crônicas, por exemplo, sequela de AVC, ele tinha um equipamentozinho que parecia você juntar vários palitinhos de dente e fazer a aham, pessoa ficar estimulando a área sim. tantas vezes por dia para potencializar o tratamento. Se você utilizar um método não invasivo, qualquer um que seja, é legal que o paciente fique estimulando em casa também, que você determine que ele estimule. Isso traz um resultado também, né?
A pessoa, lógico que ela tem que ter uma disciplina para poder fazer, né? Então, e vai depender muito do paciente. Tem paciente que vai se dar melhor com método não invasivo na crâniopuntura de Yamamoto, e já tem paciente que vai ser só com agulha também. Os métodos invasivos e não invasivos é algo que eu também faço teste com radiestesia ou com o ring test para ver se aquele organismo vai sair melhor com agulha, se vai sair melhor com moxa, com cristal, e sempre o resultado é muito certeiro. Entendi. Que legal. E como que você faz o ring test com a agulha? Coloca a agulha e vê se perdeu força? Não, eu antes de fazer, eu pergunto para o corpo do paciente. Tá, Né? Eu faço ele fazer ou o diagnóstico neuromuscular, ele fica com o braço aqui, entendi, aí eu sim. faço uma pergunta mental para o paciente, Entendi, qual método vai dar mais resultado utilizando a técnica X nesse organismo, por exemplo. entendi. Tá? E aí eu convenciono, eu faço a convenção mental, por Sim, exemplo, aquilo que for realmente que tem o sim, por sim, exemplo, a musculatura fica mais frágil, ou no próprio dedo, né, do sim, paciente, quando ele sim, faz assim, né, ou não, a resposta negativa. Eu convenciono um sim ou não, seja sim. no anelzinho do dedo, ou seja Entendi, no diagnóstico do braço, né, eu falo para o paciente fica de pé com o braço erguido, entendi, sim. fazendo uma força muscular que eu crio uma Sim, resistência na hora de fazer esse movimento e convenciono, como se ele fosse um pêndulo vivo. sim. Entendi, Ou quem entendi, trabalha com radiestesia pode usar o pêndulo e fazer as perguntas também, para ver entendi, qual técnica que é mais adequada para aquele sistema, entendeu? entendi. Perfeito, perfeito. Então, e isso a gente consegue ver, fazer, por exemplo, com a técnica, com a questão da invasibilidade, se vai melhor com questão invasiva ou não invasiva. Obviamente, invasibilidade a gente leva em consideração o diagnóstico energético, por exemplo, se a pessoa Uhum, está muito debilitada ou etc., a gente obviamente vai, por bom senso, utilizar técnicas menos invasivas, entendeu? Então, que não tem entendi. agulhamento, por exemplo, igual o Mubum, para uma pessoa que está debilitada lá, de cama, ou recuperando de uma cirurgia, a gente tenta ser o menos invasivo possível. Entendi. Tá? Puta, que legal, que legal. Beleza, a Cíntia falou duas coisas, cadê? Ela é um comentário dela. É possível sim tratar com várias técnicas, que a gente estava falando agora há pouco, nem sempre na mesma sessão, mas meus pacientes sempre saem com a aurículo. E logo em seguida ela fala: sempre aprendo novas técnicas, mas nem sempre uso todas. Servem como opção em casos diferenciados. O que a gente acabou de comentar, ela confirmou antes, ou seja, ela estava na nossa frente. G4 a gente já respondeu, tô meio perdida, choque... em relação ao que a pessoa sentiu. Meu pescoço está bem mais relaxado, Bom, gostei. todo mundo sentiu alguma coisa, né? Não, eu senti sono. Eu não falei, mas eu senti um sono, cara. Nossa senhora. Mas eu tive que fazer uma força para acordar. A Yasmin perguntou se deve fazer nas duas mãos a acupuntura do segundo metacarpo. Você pode, Pode. não, geralmente, por exemplo, o metacarpo, fala assim, ó, quem está com mapinha, só faça uma reflexologia, porque é uma área que precisa tem um tipo de agulhamento, que até eu ensino isso no meu curso EAD do segundo Sim, metacarpo. Tem uma forma de agulhamento específica que é indolor, que a gente não pega teti, inclusive, nessa entendi. área. Porque se você for pegar teti nessa região, ou se você for estimular, a pessoa vai pular da cadeira, no mínimo, quem Sim, estimula o sim, G4 sabe, com tá? certeza. Isso foi comentado também agora há pouco, é. Então tem um método de estímulo que a gente utiliza, tanto para elementos não invasivos, assim, para dar um resultado melhor. Aqui vocês fizeram com o cotonetezinho, mas depois, quem quiser perguntar, eu posso direcionar para estar aprendendo melhor. Então, é muito legal assim poder fazer esse tipo de autoestímulo. Aí façam em vocês, eu falo assim, façam esses testes em vocês, né? Então a gente não agulha todos esses pontos, porque a gente tem também, Legal. dentro dessa técnica, quando a gente vai utilizar o agulhamento, Uhum. né, de acordo com o resultado que a gente vai obtendo durante a sessão. Então a gente cria também um método de referência da escala EVA para a clínica de Sim, dor ou para outros tipos de sintomas também durante a sessão, né? E obviamente, conforme o paciente vai tendo melhora, as reações na própria região vão alterando também. A entendi, gente sim. vê também alteração na língua, alteração no pulso. Tudo Entendi, isso interfere no sistema como um todo, assim como no tratamento de acupuntura, tá? Por mais que seja um microsistema. entendi. Perfeito.
Perfeito. Mais perguntas aqui. Em relação a pulso tornozelo, você usa stipper, semente, magneto no mesmo local onde colocaria a agulha e deixa uma semana? Então, Ou falta Gisele, mais, acho que falta mais coisa, né? geralmente o paciente vai para casa, assim, além de colocar a agulha, tem um tipo de agulhamento que a gente realiza e a forma de agulhamento é completamente diferente da forma de agulhamento normal, tá? A gente utiliza uma forma indolor de agulhamento, que utiliza o canal tendino muscular, tem um nível que a gente usa, mas se você quiser utilizar numa sessão magneto, tá? Nas regiões, a gente sempre faz um teste palpatório. No pulso tornozelo, por exemplo, tá? É que assim, não dá para agulhar, mas não é o agulhamento da medicina tradicional chinesa. Inclusive, quem quiser aprender melhor esse agulhamento, eu ensino no curso, utilizo no curso EAD que eu tenho, do pulso tornozelo. Mas você pode utilizar realizando palpação na região, por exemplo, aqui na região do pulso tornozelo, você pode apalpar na área dos pontos 2 tsum acima da prega do punho, tá? Tanto anterior quanto posterior. E acima do maléolo direito ou esquerdo, também 3 tsum nas áreas relacionadas aos pontos, procurando achar os pontos mais doloridos ali para você tratar. Obviamente que você vai ter que correlacionar com a área, tá? Mas é uma técnica que a gente não utiliza estímulo. Você pode, para paciente ir para casa, você pode colocar lá a semente, o stipper ou magneto e deixar ele ficar lá uns 3, 4 dias. Dá um bom resultado, dá um resultado muito bom. Esses dias eu também tratei cólica intestinal, cólica menstrual também, foi muito bom o resultado também. Então, assim, ele também é um tratamento para questões muito emergenciais, muito interessantes também. Legal, Tá? legal. Essa eu conhecia. Legal. Mais uma pergunta. O estímulo da língua é só palpação? Você falou que sim, né? Usa o palpador auricular. É isso? Olha, o estímulo da língua, na verdade, não é a gente não faz um tratamento reflexológico tão somente, tá? Uhum. Nós utilizamos para tratamento de língua a lei dos 5 elementos, a lei mãe, filho, avô, neto, yin yang, tá? A gente utiliza para ter uma base de tratamento. Ele é um sistema que, por mais que a gente tenha toda essa área reflexológica, quando a gente vai fazer o tratamento, a gente faz o diagnóstico da língua, tá? A gente faz o diagnóstico energético da língua, avaliando síndromes, etc. Porém, na hora que a gente vai tratar a língua, a gente usa o pentagrama Tá. para realizar o tratamento. Tá? Tá. Por mais que a gente faça o tratamento reflexológico. Mas na acupuntura lingual, existem metodologias de tratamento, que não dá para me estender aqui, porque isso é até o curso que eu estou gravando para lançar em breve, onde a gente consegue ter os estímulos que têm característica Yin, característica Yang e estímulos para questões mais complexas também. Então, tem vários tipos de estímulos. Porém, o que a gente traz que a gente aclimatou para a cultura brasileira, que isso já está sendo feito já há algum tempo, o limiar de dor de nós ocidentais é diferente do limiar de dor do pessoal que é oriental lá, né? Que o limiar de dor do brasileiro é menor, né? A técnica ela tem uma característica de tratamento indolor. Porque a gente fala acupuntura na língua, a pessoa já estrila, né? Mas como assim? Né? Mas o objetivo é sempre estímulos que são direcionados de forma muito suave na região da língua. Então, assim, tem gente que treina com palitinho de dente não dá certo. Né? Tem a questão do efeito placebo. Mas quem quiser, de repente, se auto-aplicar, treinar em casa e brincar um pouquinho, pode brincar também, para ver como que é. Mas assim, existem formas corretas da gente poder tratar e com resultados muito bons, né? Então, é uma técnica também muito interessante. Acho que apertei uma pergunta para você aí também. Responde aí, querido. Do stipper na aurícula? Do stipper sim, Lourdes. Deixa eu ler a pergunta, né? Na aurícula pode colocar stipper? Sim, Lourdes. Você pode colocar, mas compre o stipper auricular. E quando você for colocar na plaquinha, ele vai ocupar 4 espaços da semente. Normalmente aquela plaquinha que você coloca tem um espaço para cada semente. Coloca o stipper no meio de 4 espaços para você conseguir ter área suficiente para colar o stipper na pessoa também, tá? E daí, tanto a Yasmin, acho que quanto uma outra lá em cima, perguntou sobre a parte dos dentes. Cadê? Aqui.
como é a técnica dos dentes? Obrigada, foi a Anitta e Yasmin também. Fala mais dos dentes. Olha, dos dentes praticamente é uma técnica que quase não se utiliza no Brasil, porque é uma técnica muito invasiva, Tá. né? Porque assim, o microsistema dos dentes, ele basicamente, para quem já teve um contato com o mapa dos dentes, a própria condição em que os próprios dentes, por exemplo, uma cárie, uma sensibilidade no dente, etc., os dentes têm conexão com os órgãos e vísceras também. Então, a relação, por exemplo, dos desequilíbrios energéticos, elas são sinalizadas também nos dentes. Tanto que os tratamentos que o pessoal utilizava, que a maior parte das pessoas tinham que ter a capacitação em utilizar injetáveis, era utilizar elementos que tinham como base a homeopatia, né? E outros tipos de complexos de vitamina que eram utilizados na região dos dentes, que eram inoculados em determinadas áreas. Então, assim, não é um sistema que todo acupunturista pode utilizar, por isso que ele não é muito difundido no Brasil. Né? Entendi. Então, determinados tipos de profissionais que podiam, por exemplo, utilizar esses elementos injetáveis para realizar esse tratamento, então, tanto que é uma técnica que não andou muito no Brasil por causa dessa limitação, entendeu? Porque você não consegue estimular por exemplo, com palpador, etc. Né? Então, tem níveis e locais próprios para que aconteça esse estímulo. Mas Entendi. como forma de diagnóstico, obviamente, para você ver, por exemplo, alterações na região da arcada dentária, na gengiva, no local, a gente consegue também ver condições de desequilíbrios do corpo. Mas nada que a língua não supra também, né? Tá. Para a gente, ele é um complemento, apesar dele não ser muito utilizado, obviamente todos os desequilíbrios também refletem, porque os Sim. dentes têm conexão. Existe uma área da odontologia que chama cyberodontologia, que olha justamente para todos os desequilíbrios do corpo energético com base na arcada dentária também, né? Entendi. Tem uma pergunta Então, da Yasmin legal aí. Ela sumiu. Deixa eu ligar o chat de novo. Ah biocibernética lá. bucal, é isso, né? Ela falou. Cyberodontologia. Nossa, eu falei Não, completamente tá errado. bom, tá bom. É, Biocibernética. Sei de onde eu tirei, mas era alguma coisa assim, biocibernética bucal. É isso aí, não. Yasmin. Obrigado por me corrigir. Legal. Acho que agora foi Legal. tudo. Deixa eu conferir. Beleza. Ah, E Cintia, a seção da dor é menor, mas os estímulos podem ser feitos com menor intensidade. Tá. Era em relação a quê, Cintia? Agora ferrou. Bom, enfim. Gente, estamos quase uma hora e meia aqui. E o Edson pediu para entrar. Vamos terminar isso aqui para a gente conseguir. O Adriano, pra poder dispensar o Adriano, deve ter mais coisas para não, fazer. imagina. O pessoal que Cara, está aí está gostando. eu quero agradecer todo mundo que ficou. Vocês estão de Exatamente, de parabéns. coração. O conteúdo não foi fácil de entender. Eu tô nesse negócio desde 2000 e o que ele falou para mim, falou novidade. A coisa que eu mais odeio é quando eu vou numa live e é tudo a mesma coisa. O cara fala, eu vou falar o que é o yin e o yang. Fala, isso aí você já sabe. Falou coisa muito legal. Tá de parabéns, Adriana. Tem várias coisas que eu me interessei, mas depois eu falo com você em off. E muito obrigado mesmo, gratidão. Não sei, tem muita coisa que eu tô Eu pensando aqui, eu nem agradeço. sei o que eu quero fazer. Mas agradeço muito, muito, muito. Todo mundo que tá aí também, muito obrigado, prazer em conhecê-los. Se tiverem dúvida, pode mandar link para mim. Eu vou achar vocês aí e vou mandar os links, tá bom? Os links não, os brindes do Adriano. Ou ele manda no grupo de WhatsApp, não sei. Eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, pessoal, Isso. os mapas que eu prometi, que é os bônus que a gente prometeu em dar para vocês. Essa aula também, tá? Que é a apostila dessa aula. E para quem quiser, pessoal, eu estou abrindo essa semana turmas desses cursos de microsistemas no formato EAD. Vou mandar para vocês os links, né? Eu estou com uma promoção, tá? Que a gente está com um bom desconto da quarentena para esse curso. Então, praticamente eu tenho todos esses microsistemas que vocês viram, exceto a crânio de Yamamoto, a acupuntura abdominal chinesa, temos ele em formato EAD. A gente tem grupos de estudos de alunos, tá? A gente faz também essas lives para esclarecer dúvidas, para quem precisa, etc. A gente forma essas monitorias, né? A gente tem feito essas monitorias para acompanhar os alunos também. Além de várias técnicas, a gente tem métodos não invasivos. Então, assim,
Quem quiser aprender, quem quiser começar a aprender também, eu vou mandar o link no grupo, tá? Então, é uma oportunidade para quem quiser aprender vários desses microsistemas. O Tiagão vai mandar também, o Tiagão tem vários cursos legais, principalmente Sim. de auriculoterapia. Quem puder aprender o curso de aurículo dele também é muito legal, assim, uma forma muito diferenciada ele passa, além de outros cursos também que ele vai mandar colocar o link no grupo. E aí a gente vai estar com a promoção aí, que todos esses cursos eu abro sempre para turmas de 10 pessoas para eu poder coordenar, né? Até para trazer, esclarecer dúvidas, etc. E a gente, né, dar o melhor da nossa atenção para vocês. Então, vou colocar para vocês lá. Eu agradeço de coração todos vocês. Agradeço também o Tiago aí. Poxa, Tiago, obrigado aí mesmo pela oportunidade aí. Acho que foi muito rico aí, né? Eu Você que é um cara de agradeço. muito conteúdo também, né? E eu acho que depois a gente vai fazer uma outra semana que vem com você, então a gente vai Sim, ter com certeza. Será um mais prazer. conteúdo Sim, legal, com certeza, né? sim. E, e eu acho que é uma coisa que a gente está fazendo muito, é ler, estudar conteúdos para Sempre. dar aulas, né? Para a gente estar junto. E a vocês todos que estão em Com casa, certeza. estudando, acupunturistas, massoterapeutas, Obrigado, Lu. fisioterapeutas, pessoal que está aí também. Eu sou muito grato para vocês. A gente vai mandar, eu vou mandar o link do grupo. Para quem não veio do grupo, Obrigado, eu Lu. vou mandar o link do grupo aqui, porque tem pessoas que entraram de outras. Isso. Eu mandei para todos os meus alunos, só que eu mandei, faltando meia hora. Aquela correria de sempre, né? Não, mas tranquilo, eu vou compartilhar o link do grupo aqui, porque Tá. aí quem quiser entrar no grupo do, do WhatsApp, deixa eu dar um copiar link aqui, aí eu mando no chat, e aí Tá. vocês entram aqui também pelo chat aqui, ó, quem não entrou no grupo, tá? Quem Isso. tiver por aí. Ou também Então, pode mandar meu WhatsApp que eu já mandei aí no grupo. Teve uma pessoa que me chamou, mas assim que acabar a aula eu resolvo. Agora não dá para fazer tudo, não. tranquilo. Então é isso, meus queridos. Ó, um grande abraço para vocês, uma ótima noite aí. E, e é isso aí, fiquem com Deus. E eu vou Isso. mandar o resto do material agora, daqui a pouquinho, para o grupo para vocês, Tá tá? bom. Então, grande abraço aí. Um abraço e sucesso, como eu sempre falo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Onde que eu Gratidão. Gratidão. Onde que eu encerro isso? Aqui, encerrar.